Começamos esse vídeo com a frase de São Paulo VI: a vida religiosa ou é santa ou já não é vida religiosa. Nessa semana de agosto, impulsionados pela Assunção de Nossa Senhora, vamos refletir e rezar sobre a vida religiosa e até mais, na realidade, sobre a vida consagrada, que abrange ainda mais aspectos da vida da Igreja do que a própria vida religiosa. Por que escolher o dia da Assunção de Nossa Senhora para meditarmos sobre esse mistério da vida da Igreja? Nós vamos partir para esta reflexão e para todas as outras envolvendo a vida consagrada nesse vídeo, numa exortação apostólica de São João Paulo II, chamada Vita Consecrata. Lá, o Papa São João Paulo II diz que Maria é o exemplo de perfeita consagração, pela sua pertença plena e dedicação total a Deus. Nossa Senhora, então, é um exemplo para um estado de vida na Igreja chamado genericamente de vida consagrada. O que é vida consagrada? Em primeiro lugar, a vida consagrada nasce com o próprio Cristo. O próprio Jesus, a chamar algumas pessoas a segui-lo e deixar tudo para fazer isso, ele inaugurou esse tipo de vida, sendo ele mesmo o exemplo mais sublime de uma vida totalmente dedicada ao Pai e às pessoas. Essa vida inaugurada por Cristo e iniciada já por esse chamado àquelas pessoas que o seguiram, vai sob o impulso do Espírito Santo sempre mais se desenvolver na vida da Igreja e se manifestar nos inúmeros carismas. Os diferentes carismas são os dons pelos quais Deus enriquece a Igreja por meio do Espírito Santo, para que as pessoas consigam corresponder às necessidades concretas de cada tempo. Desse modo, o Espírito Santo faz com que aquelas pessoas chamadas a Deus a se dedicarem totalmente a Ele pela vida consagrada sejam memória viva de Jesus nesse mundo, correspondendo às necessidades particulares de cada tempo. E esse chamado tem uma especial ligação com o caminho de santidade. Todos os batizados são chamados à santidade, mas aqueles que são chamados à vida consagrada são chamados a nos lembrar sempre desse chamado à santidade, o vivendo de um modo ainda mais radical. E esse modo mais radical se concretiza de diversos modos diferentes, porque Jesus é um mistério tão grandioso em nossa vida que cada pessoa consegue só encarnar alguns aspectos desse mistério. E por isso nós temos os vários carismas que se manifestam na Igreja. Por isso, cada instituto, sociedade, congregação, comunidade ou ordem vão viver a consagração a Cristo de um modo diferente, com orações distintas, com espiritualidade diferente, com um programa de vida distinto, mas a consagração a Cristo é sempre a mesma. Um estado de vida ordenado a se consagrar totalmente a Deus em busca da santidade e manifestar essa santidade ao mundo. Essa santidade é procurada se consagrando totalmente a Deus, à imagem de Cristo Jesus, por meio dos conselhos evangélicos. Os conselhos evangélicos de castidade, obediência e pobreza, eles se fundamentam no que a Igreja chama de virtudes teologais, na fé, na esperança e na caridade. Somente a partir dessas virtudes é possível viver, acreditar nos conselhos evangélicos e, ao mesmo tempo, esses conselhos evangélicos são os meios para desenvolver essas virtudes que vêm do próprio Deus. A partir dessa vivência dos conselhos evangélicos, a pessoa vai cada vez mais crescendo para viver uma liberdade interior, de uma liberdade que foi ferida pelo pecado, mas que é possível ser curada e cada vez mais desenvolvida pela graça de Deus. E como entender essa vida voltada totalmente a Cristo pelos conselhos evangélicos? Jesus se torna para aquela pessoa o seu único amor, por meio do voto da castidade. Cristo também se torna para ela o único Senhor, pelo voto da obediência. E, por último, Jesus é o seu único tesouro, pelo voto de pobreza. Então, pelo voto da castidade, a pessoa vive a primazia da castidade perfeita pelo reino, manifestando em sua própria vida a dimensão esponsal da Igreja. Uma coisa que já falamos no vídeo do celibato dos padres. Então ela vive a dimensão esponsal que todos temos,
por meio de um voto de castidade. Ao mesmo tempo, ela lembra daquele Cristo que foi obediente até a morte e morte de cruz, por meio dessa concretização em sua vida de uma obediência aos seus superiores. E lembra aquele Jesus que se fez pobre para nos enriquecer, vivendo em sua vida essa pobreza em que Jesus é o seu único tesouro. Vivendo tudo isso e procurando cada vez mais a santidade em sua vida, os religiosos manifestam já aqui a dimensão escatológica da igreja, a dimensão do céu que todos nós procuramos. E por isso, mais uma vez, a referência se faz a Nossa Senhora, cuja assunção é o impulso para pensarmos sobre a vida religiosa. Se Maria vive já plenamente agora, que todos nós viveremos no céu, porque ela lá está de corpo e alma, então aqueles que se consagram totalmente a Cristo têm um modelo perfeito nela, pois devem viver aqui já essa realidade que ela vive no céu, ser um modelo, ser um exemplo, ser um sinal visível da santidade que todos nós procuramos. Por isso nós somos agradecidos porque o Espírito Santo continua a suscitar tantos homens e mulheres de diversos carismas para viver essa beleza da igreja. Nossa igreja tem uma riqueza imensa e essa riqueza é essa vida consagrada totalmente a Deus de vários modos, de vários carismas distintos. Por isso, nós agradecemos a todos os que nos acompanham e para você que é religioso ou religiosa e assiste esse vídeo, saiba que nessa semana rezaremos por você. E você que conhece alguém que precisa ser provocado a pensar melhor sobre sua vocação, não deixe de mandar esse vídeo, siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo Provocar.